Charles Leclerc do triunfo ao desastre no GP da Hungria a partir do Twitter. Sim, vou abrir a tela do meu computador e mostrar como que foi a saga do Charles Leclerc lá no GP da Hungria, no último GP da Hungria, onde os torcedores da Ferrari constatam com uma triste realidade. É a Ferrari que atrapalha a vida desse moço. Afinal de contas, a Ferrari, o Leclerc, todos eles caíram na pegadinha do malandro da McLaren, principalmente com Lando Norris, porque no caso do Piastri, ele induziu o Leclerc ao erro, mas também acabou errando, porque se ele tivesse feito uma parada só, ele poderia vencer a corrida, mas a vida do Leclerc não está fácil. Se a do Hamilton está complicada, amigos, a do Leclerc, que é viver decepção após decepção, é uma vida muito dura. E dessa vez o Leclerc decidiu escancarar, abriu seu coração para o mundo, já que a fala dele no rádio foi compartilhada em prosa e verso por toda a internet. E é por isso que eu estou aqui no tribunal global do mundo, que é o Twitter. Me recuso a chamar de X, tá? Me recuso a chamar de X. No sábado, a conta da Fórmula 1 coloca uma volta inacreditável para Charles Leclerc. Leclerc conquista a pole para o GP da Hungria. E tá aí a foto do moço todo feliz, sabe, otimista, um monegato. Eu entendo as pessoas que gostam dele, Leclerc. Ele é um bom moço. Ele é um cara, assim, tem cara de garoto ainda. Só que ele está envelhecendo na Ferrari. Ele está envelhecendo de forma triste. Ele é o tipo de pessoa que está naquele casamento problemático, naquele casamento abusivo, onde o marido ou a esposa é controlador ou narcisista, e aí ele vai começando a perder a sua, como que eu vou dizer, a sua essência de querer viver em uma existência onde a felicidade existe, porque não é mais o que está acontecendo com ele. O canal F disse, de forma até pontual, amadurecer é perceber que Leclerc é subestimado. Pole dele na Hungria. Então não sei se o Leclerc é subestimado. Eu acho ele um bom piloto, acho ele um ótimo piloto. Só acho que na Ferrari ele não vai ser campeão do mundo. Eu chego a essa triste realidade. Ele não vai realizar o sonho de ser campeão pela Ferrari. Ele já venceu com a Ferrari em Monza, já venceu com a Ferrari em Mônaco. Dê-se por satisfeito, vá para outra equipe, porque essa Ferrari aí, pelo visto, não vai. E não é nada contra o Fred Vasseur, que teve o contrato dele renovado recentemente com a Ferrari. Não é nada contra o Fred Vasseur. Talvez não seja nada contra o John Alckmin, que é agora o CEO da Ferrari. Talvez seja a cúpula italiana. A italianada, aquela galera que faz reuniões de conselho executivo, de conselho consultivo, como se fosse a macarronada da avó no domingo. É essa galera que complica a vida da Ferrari. Galera que não reconhece o filho bastardo do Enzo Ferrari como o herdeiro legítimo de toda a empresa, de toda a companhia. Sabe, quem assistiu Ferrari sabe muito bem da treta e quem acompanhou a história também. A história off-filme, que não está descrita através da obra cinematográfica. Então, a gente vê que cenário complicado da Ferrari fora dos bastidores, né? Aquela matéria do Splash and Go, na verdade, a matéria nefasta do Estadão, o Rodrigo do Splash and Go apenas compartilhou o que foi divulgado pelo Estadão sobre a possibilidade do Rafael Câmara substituir o Hamilton na Ferrari, que é uma grande bobagem, um grande absurdo, isso não vai acontecer tão cedo. E como eu disse no outro vídeo, eu acho que o Estadão deveria fazer jornalismo sério e não um jornalismo para a torcida. E isso aqui não é nem para o torcedor de Fórmula 1, não é nem para o torcedor brasileiro, é para o paraquedista que está voltando a assistir Fórmula 1 porque tem brasileiro ganhando nas divisões de base. Só por isso. E aí no domingo temos como vencedor, e eu vou pegar de novo o tweet do Splash and Go, temos como vencedor o Lando Norris, né? Olha de Lando Norris do GP, vitória do Lando Norris no GP da Hungria, revertendo uma maré desfavorável novamente contra Oscar Piastri, que foi segundo colocado. Terceiro foi George Russell, tomando o pódio de Leclerc, que partiu da pole. Aí o comentário sobre Gabriel Bortoleto, numa excelente corrida que ele fez, o brasileiro, mais uma vez calando a boca dos críticos. E aí temos essa história do Leclerc fazer aquele desabafo, aquela DR. Vou pular essa indicação aqui
do Rafael Câmara como campeão da Fórmula 3, mais uma vez o destaque para o pole do Leclerc, e aí vem o desabafo. Da pole position para fora do pódio. Leclerc ficou revoltado com as estratégias da Ferrari ao longo do GP da Hungria de Fórmula 1 e soltou essa durante a corrida. Ele terminou a etapa na 4ª posição, longe das expectativas criadas após a classificação de sábado. Lembrando que o Leclerc, ao longo da corrida, ele até levantou a discussão com seu engenheiro sobre o que eles iriam fazer durante a prova sobre as estratégias. Não foi apenas e tão somente um rompante de raiva do piloto monegasco, porque aquela estratégia que foi escolhida era definitiva, e aí ele virou a chave e começou a despirocar e reclamar. Ele já estava querendo discutir a estratégia antes, e aí a Ferrari tomou essa decisão nefasta de fazer 2 paradas, quando, cara, a gente vem discutindo isso nas provas anteriores. Já não é de hoje que a gente está vendo nessa temporada que os pneus da Pirelli estão durando mais em relação ao ano passado. O que dá para, às vezes, arriscar ter uma prova com apenas uma parada em alguns circuitos. Ainda mais no caso da Hungria, que teve modificações no asfalto e tudo mais, estava todo mundo tentando entender como o asfalto iria funcionar, mas, olha, como o próprio Lando Norris fez. Ele detectou durante os treinos sobre essa questão dos desgastes, ainda mais com uma McLaren que desgasta menos que as demais, e aí fez a sua estratégia pautada nisso. Algo que o Leclerc também poderia ter feito se a Ferrari não fosse tão teimosa. Palavras de Charles Leclerc. Isso é tão frustrante. Nós perdemos toda a competitividade. Você só tem que me escutar. Acharíamos outra forma de lidar com os problemas. Agora está impossível pilotar. E ele ainda complementa a frase. Depois disso, ele ainda fala algo do tipo: talvez a gente fique de fora do pódio, vai ser muito difícil manter o pódio dessa forma. Então, e aqui temos outras marcações, outros comentários e tudo mais. Tem também que os comentários que ele fez no GP da Espanha. Enfim, aqui o problema não é só o caso do Leclerc. A impressão que fica é que a Ferrari não quer ouvir os seus pilotos. Porque muito se fala também que a frustração do Hamilton, e o Hamilton está se punindo pelo seu desempenho, passa também por uma falta de escuta ativa dos engenheiros da Ferrari. A mesma coisa aconteceu com o Hamilton na Mercedes e deu no que deu. A Mercedes nunca mais se encontrou desde o momento que eles decidiram parar de ouvir um heptacampeão do mundo. Eu entendo que o feedback do piloto é muito importante porque é ele quem dirige o carro. Não é o engenheiro, não são os computadores, não são os dados dos computadores, não são os túneis de vento. São os pilotos que estão dentro do carro, pilotando esse carro, sentindo o carro, tentando extrair o máximo do carro. São eles que têm que dar o feedback para os engenheiros, para os estrategistas. A gente pode questionar a qualidade do feedback que o Leclerc passa para os engenheiros, apesar de que eu não acho o Leclerc um cabeça de bague. Ele é um piloto que já tem vitórias na Fórmula 1. Ele é um piloto que, sim, consegue extrair performance do carro. Ele é um piloto que é muito competente e entrega resultados para isso. Nesse momento, o que mais atrapalha é a equipe em torno dele. Nesse momento e em anos anteriores. Porque na única chance real que ele teve para disputar o título contra o Max Verstappen, que foi em 2022, a Ferrari atrapalhou muito esse moço. Então faz tempo que essa equipe está embaçando o rolê dele. E agora a gente está vendo o Leclerc perdendo as estribeiras, perdendo a paciência e deixando claro o seu descontentamento, sua insatisfação com a forma em como a Ferrari deixa de ouvir ele, que está no carro e que está sentindo todas as variáveis e olhando para todas as variáveis em pista, apesar dele não enxergar os dados que vão além do carro dele, e aí é o papel da equipe tentar prever um ponto futuro e olhar para o mapa como um todo, porque é a equipe que está vendo a corrida de fora para dentro e passando esses feedbacks para o Leclerc. É bem comum a Ferrari fazer essa postura, ou assumir essa postura arrogante de não ouvir os pilotos. Isso vem da época do Schumacher. O Schumacher foi mandado embora da Ferrari, disfarçado de aposentadoria, pela ciumeira da galera italiana na Ferrari
porque ele centralizou todas as ações para se blindar e blindar também o Jean Todt, como também pelo feedback que ele passava, que era muito assertivo. E aí algumas pessoas meio que torciam o nariz, porque o Schumacher entendia mais do riscado do que muita gente dentro da cúpula técnica da equipe italiana. A mesma história se repete. Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso. Todos eles passaram pelo mesmo problema com a cúpula técnica da Ferrari. Essa história de realmente eles acreditarem que os pilotos só estão lá para pilotar. É uma filosofia muito Enzo Ferrari. É uma forma muito arcaica de ver a posição do piloto nesse momento na Fórmula 1. É uma forma arcaica, provinciana e até primitiva de olhar para a função do piloto, que, diferente de 40, 50 anos atrás, e ainda assim a gente tem que questionar essa visão, porque, ora as bolas, Juan Manuel Fangio, não é? Jim Clark, Sterling Moss, enfim, Jack Stewart, Emerson Fittipaldi, vários pilotos que tinham visão ampla e visão muito apurada sobre o pilotar um carro, e que essa visão só foi melhorando com o passar do tempo, com o acúmulo de dados e com a evolução de captação de dados, com toda a tecnologia que cercou a Fórmula 1 e em como esses pilotos se tornaram tecnicamente melhores, não só na condução, como também na inteligência e na interpretação dos dados. Então a visão da Ferrari em não ouvir os pilotos, ela é arcaica, provinciana e que lembra muito o seu fundador, que foi embora na década de 80. O Enzo Ferrari não está na Ferrari desde 1988. Então, passou da hora da Ferrari ter uma visão um pouco mais profissional em relação à parte que os seus pilotos podem entregar um pouco a mais de informação, de expertise, para poder contribuir com o resultado de forma efetiva. A Mercedes cometeu esse erro, e a Ferrari comete esse erro com seus dois pilotos. O Leclerc tem muita experiência para poder conduzir melhor as situações dentro de pista e poder ajudar nas estratégias, e o Hamilton, então, nem se fala. De novo, não ouvir um heptacampeão é uma burrice. Não ouvir um piloto como o Leclerc é uma burrice elevada à terceira potência. A Ferrari consegue acumular as bobagens que ela faz, e o resultado em pista é esse aí que vocês estão vendo. Fred Vasseur tem responsabilidade nisso de novo, porque é ele quem tem que colocar uma linha em comum com tudo. É ele quem tem que estabelecer as diretrizes sobre o que a Ferrari vai fazer dentro dessa organização técnico-tática. E, mais uma vez, temos os problemas de estratégias na Ferrari acontecendo. Olha só, entra ano, sai ano, vem a Copa do Mundo, troca governo e a Ferrari, no final das contas, agindo da mesma forma, desconfio que desde sempre. O único período de hiato nos últimos, vamos colocar nos últimos 46 anos, que é o tempo que eu tenho de vida, porque antes de Schumacher, apenas Jody Scheckter, campeão pela Ferrari em 79. Então, o único momento de hiato foram mesmo 5 anos que o Schumacher dominou tudo, com Jean Todt, com engenheiros ingleses e alemães, e com o Rubens Barrichello como segundo piloto. Foi quando o Schumacher construiu uma onda em torno dele na Ferrari, foi o período em que a Ferrari foi a mais vencedora na Fórmula 1, talvez o período mais vencedor da história da Ferrari. Lamento em dizer, mas parece que são tempos que não voltam mais, porque os italianos que estão lá em Manarello são teimosos, mais teimosos que uma pedra, mais teimosos que uma porta, mais teimosos do que eu, que ainda fico acreditando que a Ferrari pode voltar aos bons tempos de glória que já teve lá entre 2000 e 2004.